Olá, está no ar o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia. Bom, nós estamos na Semana do Consumidor. O Dia do Consumidor foi dia 15 de março, terça-feira, e durante toda a semana a gente tem visto aí muitas ofertas em vários sites, várias grandes empresas, e muitas vezes a semana que era para ser do consumidor pode se inverter, e as pessoas acabam sendo, o consumidor sendo prejudicado com propagandas enganosas. Para falar um pouco sobre essa temática, esse assunto, eu recebo hoje aqui no programa a promotora de justiça, a doutora Sandra Lengruber. Ela atua na promotoria da comarca de Vitória, não é isso? E exatamente lida com essa situação no dia a dia. Atua também no Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Quero primeiro dar as boas-vindas, doutora Sandra. Seja muito bem-vinda, muito bom te receber aqui. Obrigada, Fabiano. O Ministério Público que agradece. Imagina, olha, o prazer é nosso. Doutora Sandra, vamos falar um pouco começar falando sobre essa semana, né? Uma data, aliás, que surgiu para poder levantar essa bandeira, alertar o consumidor dos seus direitos, do que ele deve correr atrás, do que ele deve lutar. Mas que houve, na verdade, uma certa inversão também, porque o comércio meio que se apropriou dessa data e que, como a gente conversou um pouco antes aqui, se for para o bem do consumidor, se for para jogar limpo com ele, é muito bem-vindo. Mas será que isso está acontecendo de verdade, né? Sim, Fabiano, essa data ela surgiu há 60 anos, exatamente 60 anos, a partir de um discurso do então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, e que já falava há 60 anos do dever de informação. Falava de outros pontos, mas o que a gente tem maior relação com o que a gente está falando desse dever de informação, ou seja, as regras têm que estar muito claras para o consumidor, tanto em contratos, quanto em publicidades, quanto nos sites, de toda forma. Ou seja, nem sempre isso é o que acontece, né, doutora Sandra? Nem sempre é o que acontece, exatamente. Então, é uma regra, é um direito do consumidor que a gente tem exigido muito, e ele é a premissa a partir do qual todos os outros direitos acabam dali decorrendo. Então, essa informação ela é fundamental. Quando a senhora fala de informação, a gente está falando exatamente de transparência na hora da compra e venda de qualquer um produto ou serviço, não é verdade? Então, por exemplo, aquelas letras miudinhas, lá bem pequenininhas, isso é uma prática até ilegal, porque você acaba não dando total transparência à verdade daquela compra, não é isso? Sim, a gente tem colocado que a obrigação de dar essa informação é do fornecedor, é da empresa. Não é uma obrigação do consumidor de ter que ficar perguntando. Sim. E toda vez que houver uma regra que restrinja o direito do consumidor, que seja desfavorável a ele, se houver esta regra tem que estar em destaque. Então, tudo aquilo que está escondido, ele pode ser anulado em relação ao consumidor. Ou seja, isso vale para tudo. Por exemplo, quando a senhora fala de alguma regra que não está tão clara, por exemplo, um juros abusivo, um número de parcelas que não está tão claro. E, por exemplo, a gente sabe que muitos idosos acabam sendo muito vítimas disso, desses empréstimos intermináveis que são lá consignados. A gente vê muitos golpes até acontecendo nesse sentido, não é verdade? Sim, fundamental esse ponto que você está trazendo, Fabiano. A gente verifica no passar dos anos o ranking de reclamações do consumidor, a gente está tendo uma pequena mudança. O top 1 há muitos anos era telecomunicações. E ali vinha internet, telefone, TV por assinatura, há muitos anos. E de um tempo, praticamente de uns 2 anos para cá, mais precisamente, esse top 1 passou, que era o segundo lugar, que a gente fala assuntos financeiros. E aí vem empréstimos, consignados, cartão de crédito, esse tema sobre o qual a gente está falando. Então, isso é seríssimo, porque nós estamos num momento muito delicado, de muito peso para o consumidor. E a gente verifica que esses problemas estão vindo com toda a força. Inclusive, esse que você mencionou, que é o problema dos consignados. Dos consignados, que atinge, eu acho que muito, em especial, os idosos, os aposentados. Muitas vezes não têm muito acesso a esses meios digitais e acabam sendo levados por golpistas, por pessoas que tentam se aproveitar da situação, é um empréstimo consignado, mas não dá todas as informações para esse consumidor, para esse idoso, e ele acaba depois levando esse prejuízo, Sim, Fabiano, esse tema dos consignados, ele está atingindo uma proporção tal e que é no Brasil inteiro. E agora o que tem chegado para os órgãos de defesa do consumidor não são vão além de um consignado mal entendido. Agora o que se chega são denúncias dos consumidores de consignados que não foram contratados, que não foram solicitados,
que simplesmente aparece um valor na conta daquele consumidor, em regra, um idoso, que tem uma vulnerabilidade maior ainda. Exato. E aí, toda uma dificuldade de ele devolver aquele dinheiro. Em muitas das situações ele precisa do dinheiro, então ele utiliza aquele dinheiro. Sim. E aí ele não sabe as regras daquele empréstimo. Ele não entende, né? Que aquilo apareceu na conta, entende. Como que vai pagar, como vai funcionar aquilo. Não entende. É seríssimo. E os consignados, eles têm um prazo de até 7 anos. Então, em determinados casos, ele fica agarrado, ele fica preso àquilo ali. O seu benefício fica preso durante 7 anos. E acaba tirando uma parte importante, expressiva da renda. Normalmente, tem muitos aposentados que recebem o quê? Um salário mínimo, né? Às vezes, você tira ali uma parcela importante, né? Da aposentadoria desse idoso, não é verdade? Sim, isso é seríssimo, tem tomado a pauta da defesa do consumidor no Brasil inteiro, por todos os órgãos e entidades de defesa do consumidor. Então, nós estamos realmente debruçados sobre esse tema, avaliando não só as medidas cíveis, as medidas administrativas, mas até as medidas criminais. Então, é bastante sério estar tomando tanto a pauta dos órgãos de defesa do consumidor, como também do Poder Judiciário. Isso é muito importante, né? É importante que todos os órgãos estejam realmente atentos, né? E buscar realmente alternativas. E a gente aí, enfim, tem que se pensar algo de fato, né? O que fazer para tentar mudar essa realidade e não deixar esses idosos ou, enfim, esses consumidores, de uma forma mais geral, né, serem vítimas, né, desse tipo de golpe, né? Porque isso é um golpe, né? Eles não contrataram aquele empréstimo está aparecendo lá no contra-cheque, lá enfim, na folha de pagamento. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, viu, doutora Sandra? E daqui a pouquinho nós voltamos, vamos falar um pouco mais sobre uma temática muito importante, que é a lei do superendividamento, né? A lei que entrou em vigor há pouco menos aí de um ano e, enfim, traz umas regras que podem ajudar o consumidor a sair do superendividamento, né? Daqui a pouquinho a gente vai explicar sobre isso, é bem rapidinho, o programa de Destaque volta já já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque a promotora de justiça, doutora Sandra Lengruber, do Ministério Público do Espírito Santo. A gente está falando aqui sobre defesa do direito do consumidor. Doutora Sandra, que também faz parte do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, em especial nessa semana, que é a Semana do Consumidor, a gente tem falado muito sobre essa temática. No bloco anterior a gente falou sobre a proteção, né? Enfim, uma data que muitas empresas acabam se apropriando para fazer propagandas e, enfim, e o consumidor tem que estar atento, de fato, para não cair em falsas propagandas, né? Em marketing enganoso, não é verdade, doutora Sandra? Sim, e falando também sobre um golpe que tem sido aplicado aí, atingido principalmente aposentados, que é aquele golpe do empréstimo consignado, que entra sem o idoso ou o consumidor contratar, ele tem que pagar, às vezes, por 7 anos aquele empréstimo, né? De fato, uma prática ilegal, uma prática criminosa, né? Que o Ministério Público tem atuado contra. Doutora Sandra, vamos falar um pouco sobre a lei do superendividamento. É também uma temática muito atual, a lei foi aprovada no ano passado, né? Mas ainda ela não está funcionando assim como deveria, não é verdade? Sim, a lei é bastante nova. A lei é um presente para a defesa do consumidor. Esse tema já vinha sendo debatido há pelo menos 10 anos. Então não é um fenômeno novo. No início havia assim, um certo estranhamento quando se falava de uma falência do consumidor. Sim. Alguns chegavam a interpretar mal, no sentido de que iria se proteger uma pessoa que não tomou os cuidados necessários. Mas, na verdade, o que se verifica, né, após esse estudo é que não é isso que acontece. Então, o que acontece é que houve uma mudança na mentalidade, uma mudança na cultura. Então, aquela cultura que era uma cultura da economia de poupança, se passou com o tempo, tudo que foi implementado, né, a ser uma cultura de endividamento. E, diante disso, o crédito que não existia ficou muito fácil. Então, dizia assim que esse crédito é importantíssimo que tenha, mas esse crédito tem que ser consciente. Então, o que a lei traz? A lei traz regras de crédito consciente para que o consumidor, ao adquiri-lo, ao contratá-lo, ele tenha acesso a uma gama de informações, ao custo daquele contrato como um todo, a todos os detalhes, como conversar com o fornecedor, a possibilidade de ele fazer a quitação antes da conclusão. E, além disso, ou seja, a lei trata da prevenção ao superendividamento, e ali a gente fala na prevenção. Os contratos, as informações, a publicidade, as práticas comerciais.
E, por um outro lado, a lei traz o tratamento do superendividado. E aí esse tratamento, Fabiano, ele consiste na possibilidade de se fazer uma audiência. Essa audiência pode ser judicial ou extrajudicial pelos órgãos de defesa do consumidor, em que se chamam todos os credores daquele consumidor. Então, em vez de ele ficar discutindo, dialogando com cada um separadamente, a conversa é com o grupo, para que se atenda a todos os fornecedores que são credores daquele consumidor. Então, esse tratamento ele é fundamental, porque ele permite ao consumidor adequar o conjunto da sua vida. Então, é importante aqui trazer um elemento que a gente tem falado, que quando a gente discute, por exemplo, Fabiano, um produto que está com defeito, a gente verifica assim, claro, há um incômodo do consumidor em relação àquele produto. O produto não funciona, é claro. Mas quando a gente está falando de um superendividamento, envolve a vida do consumidor como um todo. É verdade. Então tem questão emocional, tem questão familiar, tem questão de relatos de depressão, de envolvimento com álcool e drogas. Então é seríssimo, porque tem uma repercussão social. Claro. Então a lei, como eu falei, né, ela é um presente para a defesa do consumidor, para a coletividade de consumidores, porque ela traz saídas, ela traz possibilidades. Então, para o público entender, por exemplo, agora já não pode mais ser feita uma publicidade, uma propaganda de um empréstimo sem consulta aos bancos de dados. Por quê? Ou a empresa financeira, quando ela contrata o crédito, ela tem que avaliar se o consumidor ele vai conseguir pagar ou não. Certo. Não é simplesmente assinar um contrato. Claro. E aí, quando você me traz aqui esse relato, como que está sendo, né, a aplicação? A lei é bastante nova, como a gente está falando, e há uma necessidade de adequação de todos os órgãos para a aplicação dessa lei. Essa semana, que está sendo a semana que a gente comemora o Dia Mundial do Consumidor, nós temos visto, por exemplo, vários PROCONs que estão inaugurando o seu núcleo de tratamento do superendividado, o que é muito positivo. Então, eu acho que isso é o principal agora, é essa avaliação, essa reflexão de como aplicar a lei em cada órgão de defesa do consumidor. E a gente realmente espera que isso aconteça, né? De fato, que esses órgãos se organizem e oportunizem para o consumidor, né? Que normalmente é a vítima dessas situações todas que a doutora Sandra colocou para a gente, e possa ajudá-lo, porque isso que a senhora colocou muito sério. O consumidor se desorganizou, mas às vezes ele não teve nenhum preparo, né, na sua formação mesmo, um preparo de educação financeira, eu estou dizendo mesmo, né? E simplesmente foi vítima mesmo do sistema, desse monte de oferta, desse monte de possibilidades, na verdade. Então isso é muito sério, de fato, e enfim, é uma lei que vem trazer, de fato, uma grande contribuição, sem dúvida alguma, para o consumidor, para quitar suas dívidas, para resolver o seu problema, sair, limpar o seu nome, né, e voltar, né, a poder ter crédito no mercado. Isso, voltar para o mercado de consumo. Voltar para o mercado de consumo. O que a gente coloca é que os ganhos do consumidor, eles não podem ficar circulando só para pagar juros. Claro. Ele tem que resolver a vida dele para que ele volte para o mercado de consumo e toda a economia possa fluir. Claro. E que aí a gente tem um resultado positivo para toda a sociedade. É exatamente isso. Olha, eu quero agradecer muito a doutora Sandra Lengruber, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado, que atua na Promotoria do Consumidor aqui de Vitória, falando um pouco para a gente sobre a Semana do Consumidor, também sobre a lei do superendividamento, de fato trazendo aí, que traz melhorias de fato para o consumidor que tem dívidas atrasadas e quer, né, colocar seu nome limpo no mercado de novo, no mercado de crédito, não é isso? Doutora Sandra, foi um prazer, muito obrigado. A gente que agradece. Obrigada. A você de casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente fica por aqui com o programa de hoje. Para rever essa entrevista, acesse aí simnoticias.com.br. Um grande abraço, tchau, até qualquer hora.